Olá, Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe esse instante, Deus abençoe aos nossos momentos e Deus seja conosco. Em qualquer momento da nossa vida, possamos contar com a ajuda do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando no Deus da Bíblia, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Abraão, no Deus de José, aquele jovem simples, mas aquele jovem que tinha fé, aquele jovem que tinha amor, aquele jovem que tinha as características de que Deus precisava. Neste momento, eu quero que você, junto comigo, medite nesta palavra que está escrito no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 39. Este fato que passou-se, aconteceu na vida de um homem de Deus, na vida de José. José foi um homem ou um jovem que temente a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas mesmo assim passou por alguns obstáculos, algumas dificuldades. Mesmo com todas as suas boas intenções, ele passou por grande dificuldade. Sim, muitas dificuldades. Mas mesmo assim não desanimou diante de tantas coisas que o mundo ofereceu para ele. Ele foi fiel, ele foi temente a Deus, ele foi um jovem que agradou a Deus. Quando nós agradamos a Deus, Deus é conosco. Não importa a sua posição, não importa onde você está, não importa o lugar, a hora, o instante, o que importa é que Deus está com você. E a Bíblia diz que Deus era com José. Veja, portanto, no capítulo de número 39 do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Eu quero acompanhar, eu quero ler esse texto no capítulo de número 39, versículo. Vamos ler apenas 2 versículos aqui na palavra de Deus. Diz assim o capítulo 39 de Gênesis e o versículo de número 2 diz assim: O Senhor estava com José e foi varão próspero. Em outras traduções diz foi homem próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que era o senhor que ele estava trabalhando. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, aí fala com S maiúsculo, o Senhor que é Deus. O Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. É importante nós vermos a grande obra que Deus tinha na vida deste jovem José. Deus estava com ele. O seu Senhor viu que tudo que ele fazia, Deus prosperava. Aonde ele estava, as coisas eram diferentes. Quando ele colocava outras pessoas, ele fez assim um teste, ele foi inteligente. O Senhor de José, sim, foi inteligente. Veja mais uma vez esta leitura. Veja com atenção. Porque quando nós lemos um versículo na palavra de Deus, precisamos ter atenção. Não fique preocupado em ler muitos versículos. Não fique preocupado em ler muita coisa. Fique preocupado em entender o que a Bíblia está falando. Veja aqui, eu vou ler bem lento para você entender o que está falando a palavra de Deus. Mais uma vez, diz assim, veja, e o Senhor, que é Deus, estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. O Senhor Deus estava com ele, ele foi varão próspero, ou homem próspero, e estava na casa do seu senhor. Veja o versículo de número 3 que eu quero acompanhar com você. Vendo, pois, o seu senhor egípcio, que, veja, o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Não foi por acaso, não foi em vão que o Senhor de José colocou ele como governador de toda aquela terra. Você sabe que José foi um jovem temente a Deus, e a Bíblia diz que ele desviava-se das coisas maus.
Deus era com José. Então vamos estudar porque Deus era com José. Deus era com José porque José tinha boas intenções para com o seu próximo. Em toda a Bíblia, nós podemos ver lá na palavra de Deus, nos mandamentos, no livro de Êxodo, que Deus colocou 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não cobiçai as coisas do teu próximo, e assim sucessivamente. São 10 mandamentos. Vá lá estudar que você vai ver. Mas eu quero ir para a intenção da Bíblia, de Deus. José descobriu o que era importante para Deus. E nós vamos ver Jesus Cristo falando sobre os 10 mandamentos, que resume-se em 2 mandamentos. E esses 2 mandamentos que nós praticarmos como Jesus ensinou, estamos cumprindo todos os 10 mandamentos. Qual é eles? São, ou é: amarás o Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E nós vemos, estudando a palavra de Deus na vida de José, que José amava o seu próximo. Tinha boas intenções para com o seu próximo. E quando nós observamos isso, nós podemos ver que isso conquistou o coração de Deus. Mesmo no Velho Testamento, José entendia que Deus queria exatamente ver a felicidade do seu próximo. Então, nós podemos ver que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é cheia de Deus fazendo bem ao povo, Deus abençoando ao povo, o povo ficando rebelde, mas Deus sempre abençoando. Deus jamais quer o mal da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Não, Deus não quer. Deus quer abençoar, e Ele abençoa todos que buscam a Ele em espírito e em verdade. Com esta razão de abençoar, Deus, o próprio Deus, quando Jesus morreu, que era o nosso Senhor, o nosso Consolador, o próprio Deus enviou o Espírito Santo aqui para ficar na terra. Jesus disse: não vos deixarei órfão, deixarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis. Quer dizer, o Espírito Santo está aqui na terra com a intenção de abençoar, de ajudar ao seu povo, ajudar aqueles que acreditam na verdade de Deus, na palavra de Deus. José foi um varão próspero porque entendeu que fazer a vontade de Deus não era querer ver o mal de ninguém. Para você ser feliz, para você ser alguma coisa, não é preciso você estar derrubando as pessoas, não é preciso você estar querendo ver o mal das pessoas. Mas o seu Senhor, o que mais interessa a mim também, é que Deus, na verdade, via em José as características do que ele precisava para aquele local, para ser o futuro governador daquela comarca. Aleluia, glorificado seja Deus. Porque o que José fazia prosperava. Onde José estava, as coisas eram diferentes. E hoje não é diferente. Sempre existe isso. Alguém diz: por que foi que Faraó não mandou matar a José? Porque José foi acusado de sedição. José foi acusado pelaquela mulher mal. Não, ele não matou. Porque ele via que José não era um homem qualquer um daquela casa. Não, José tinha característica de homem bom, de homem que onde colocava as suas mãos, Deus era com ele, Deus prosperava. O mais importante é isso. Quando Deus está com você, onde você estiver, não importa o seu cargo, o mais baixo que existir na face dessa terra, não importa. O que importa é que Deus está com você. Deus vai com você. Meu jovem, minha jovem, esta mensagem é exatamente para você, meu jovem. Quem não queria? Qual a jovem hoje que não quer um jovem como José? Um jovem de característica boa. Um jovem que, na verdade, ele era bonito. Alguém pode dizer, ele era perfeito, era um jovem sem barriga, era um jovem... Ele era bonito porque nós somos bonitos quando temos boas características, quando temos boas intenções para com o nosso próximo, quando temos boas intenções para com o reino de Deus, tornamos-nos pessoas bonitas, pessoas abençoadas por Deus. E onde colocamos a mão, Deus abençoa. Seja este jovem, seja esta pessoa como José.
Onde você colocar suas mãos, Deus abençoa. Sim, por que Deus abençoa? Porque Deus está vendo as suas boas intenções. Sim, intenção de abençoar, intenção de ajudar, intenção de ver as coisas melhorar, não só para você mesmo, não só para alguém que está no seu comando, ao seu lado, mas para todos que está diante de você, para todos que estão exatamente precisando de uma boa administração sua. Deus era com José. Por que Deus era com José? Porque José tinha boas intenções. José não pensava de dizer assim, eu vou ali entregar aquela pessoa, vou inventar alguma coisa, porque eu vou ser o chefe dali. E depois que eu entrar como chefe, eu vou ser o comandante geral daquilo ali. Esse não é o bom sentimento do homem de Deus, da pessoa de Deus, da mulher de Deus, do jovem de Deus, da jovem de Deus. O homem de Deus tem essas boas intenções. Veja mais uma vez, porque Deus era com José. Este livro de Gênesis fala sobre José na casa de Potifar, o seu senhor, que foi exatamente o senhor, que a senhora também foi exatamente a pessoa que enfrentou José e disse que José tinha lhe seduzido, quando na verdade foi ela que tinha feito com José. Mas José, ele resistiu, ele correu, por causa da razão de que ele sabia que não era certo ele estar possuindo a sua senhora, porque na verdade Deus tinha grandes outras bênçãos maiores para ele. Aleluia! E isso é importante nós saber. José foi levado ao Egito, à casa de Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda do homem ou do senhor, comprou da mão dos ismaelitas que eu tinha levado. Ele foi comprado como escravo. Sim, veja, é tão importante essa leitura aqui que nós estamos vendo, que nós podemos ver que José foi comprado como escravo, mas era um escravo especial. Era um escravo que, na verdade, tinha boas intenções para trabalhar, boas intenções para fazer acontecer. Louvado seja Deus. José foi abençoado por Deus, porque jamais José desejava ver o mal do seu próximo. Não importa a credibilidade que você está tendo em qualquer local desta terra. O que importa é que você faça o que Deus exatamente quer que você faça. Deus quer que você ame ao seu próximo como a você mesmo. Deus quer que você ame a Ele sobre todas as coisas. Deus quer que você entenda que a verdade é essa. Não estamos falando aqui de religião, não estou falando aqui de dízimo, de oferta, não, estou falando de Deus. Estou falando do Espírito Santo na vida de um servo de Deus. Estou falando do poder de Deus na minha vida, na sua vida. Deus não abriu mão disso. Deus continua abençoando, aleluia. Deus continua fazendo maravilha. Deus continua fazendo o que na sua palavra está escrito. Veja como é importante. Vendo, pois, o seu Senhor, sim, vendo Potifar, que o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia prosperava, o Senhor prosperava porque Deus via as boas intenções de José. Isso é o que vem, digamos, portanto, a admirar as pessoas. E o versículo de número 4 diz assim: José achou graça aos seus olhos, serviu, então ele o pôs por mordomo da sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Por que entregou nas suas mãos tudo o que tinha? Porque viu que José era um varão próspero, era um varão temente a Deus, era um varão obediente à palavra de Deus. E isto é importante, mesmo no Velho Testamento, mas nós pegamos o exemplo desse jovem José para você, meu jovem. Você ser exatamente aquilo que você deve ser para a bênção de Deus na sua vida acontecer. A bênção de Deus acontece no momento em que nós tomamos posse da palavra de Deus. Não importa, você não vive pelo que está acontecendo no mundo. Você não vive pelos acontecimentos. Não, você vive pela sua fé naquele que vive e que reina hoje para sempre. Meu jovem, minha jovem, seja íntegro diante de Deus,
seja íntegro diante dos homens e veja as mãos de Deus te abençoando. Veja Deus te dando vitória, porque Deus não depende do que está acontecendo sobre a terra. Deus não depende do que está acontecendo sobre a sua cidade, o seu bairro. Não, Deus não depende da infração, Deus não depende do Estado, não, Deus não depende do país, dos acontecimentos para te abençoar. Deus depende da tua fé na sua palavra, na tua fé na sua graça, da sua fé na confiança do Deus Todo-Poderoso. O Deus de José é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. José acreditava na verdade de Deus. José acreditava que de qualquer forma estava passando por todos esses sofrimentos, estava sendo perseguido. Mas José provou tudo isso, que ele tinha amor pelas almas, tinha amor pelas vidas, ele tinha amor pela sua índole. Sim, ele tinha uma grande confiança de que ele era um homem de Deus, de que ele era uma pessoa que poderia chegar em qualquer lugar desta terra e representar uma boa liderança. E nós vamos ver com muitas provas reais de que José era uma pessoa que exatamente não guardava rancor, não estava levando mal no seu coração, porque quando ele tornou-se governador, diz as Escrituras Sagradas que os seus irmãos foram lá, já velho, já cansado. Sim, e José, vendo eles, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que José o amou. José não os desprezou. Era a hora de José agora castigá-lo. Era a hora de José agora fazer com que eles sofressem, porque ele tinha feito José sofrer. José tinha sido exatamente levado como escravo. Foi vendido para os ismaelitas. Mas neste momento, José não agiu como os homens maus, como os homens que têm má intenção para com o seu próximo agem. Às vezes temos até conselho de alguém: não faça assim, faça isso. Não faça exatamente como a Bíblia diz, como José disse. Sim, como o Senhor fez na vida de José, e ele obedeceu a palavra de Deus. Portanto, nesta hora, seja esta palavra para você agora. Veja, o Senhor estava com José e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor, Faraó. Amém? Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Suas mãos neste momento seja para prosperar. Suas mãos neste momento seja para abençoar. Suas mãos neste momento seja mão abençoada. Sim, as suas boas intenções. Deus é contigo. A glória de Deus, o poder de Cristo, a mão de Deus esteja na tua vida para te abençoar. Deus abençoe, Deus te ajude e faça você prosperar. Caminha mais, com mais segurança. E saiba de uma coisa: Deus é com aqueles que acreditam nele. Se você acredita em Deus, tenha certeza que Deus é com você. Acredite nos milagres que Jesus Cristo, o Espírito Santo, o nosso Deus é o mesmo para toda a eternidade. Jamais mudará. Deus te abençoe. Deus te abençoa. Sim, porque você deve acreditar nesta verdade, que Deus era com José, e agora diga assim com você mesmo: Deus é comigo nesta terra, e eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora, eu sou um vencedor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe.